esse último episódio que a gente comentava antes de ir para break, da Janja, a quem ela se referia exatamente, hein? Pessoal do chat dividido, aos bolsonaristas, aos jornalistas locais. Quem é vira-lata? Por que vira-lata? Eu acho que as bombas que chegaram ontem no Brasil estão sendo enriquecidas por burrice. Né? E olha que a gente tem esse material aqui produzido há muito tempo, né? E nem é algo importado, nada. Não, a gente é matéria-prima nossa. A Janja se referiu, a meu ver, sem dúvida alguma, aos jornalistas. Né? Tanto que depois que a jornalista fez a pergunta, ela de imediato, a tarifa vira-lata. Entendeu que por conta do complexo de vira-lata, da ideia de que o Brasil está muito preocupado com os Estados Unidos, sendo que ele deveria se sentir gigante, né? Porque afinal de contas, só somos o Brasil, ela deve pensar isso. Né? Vira-lata, me parece, vira-lata é um país que não entende o tamanho que tem. Né? Vira-lata, entendo eu, é um país que não respeita a imprensa. Aliás, curiosamente, eu não vi, pode ser aí ignorância minha, eu não vi uma associação de imprensa sair criticando o governo, não vi nenhuma ONG, sabe aquelas ONGs que são muito preocupadas com a liberdade de expressão no Sudão, mas na liberdade de expressão no Brasil acham que está tudo bem? Essas daí não falaram nada, nenhuma palavra sobre o que disse a Janja. Se fosse na época do Bolsonaro, a gente já sabe o que aconteceria, né? A AGU já estava mandando alguém fazer com alguma coisa, a AGU não, enfim, a própria polícia ou o Moraes, ou seja, quem for, e a gente teria com absoluta certeza notinhas dizendo que foi um ataque à liberdade de imprensa. Aqui a imprensa parece que pode ser tratada de qualquer jeito. Olha, o nosso governo tem tratado essa questão, e aí um pouco entrando nessa bomba de ontem, de uma forma absolutamente negligente. Negligente, essa é uma boa palavra. Eu tenho chamado, Adriana, de negacionismo, é um negacionismo político. Eles gostam tanto de falar em negacionismo, né? Que o negacionismo, eles são os negacionistas. É um negacionismo político, porque eles fingem que não está acontecendo. Sabe aquela pessoa que tem um diagnóstico de uma doença grave e põe na gaveta e finge que não há a doença? É isso. Foi fingir que os Estados Unidos não existem ou que nós somos páreo para os Estados Unidos e coisas do gênero. Óbvio que não é assim que funciona. É uma negociação ou um país soberano é aquele que conhece o seu tamanho, sabe quais são as suas armas e senta na mesa de acordo com a sua capacidade. É isso que devia ter sido feito. E ser político, quando a gente fala às vezes para alguém, você está sendo político, não é exatamente isso, ser político? Saber conversar, negociar, saber onde você perde, onde você ganha. Posso não gostar pessoalmente de você, das suas condutas, de nada, mas eu preciso conviver com os Estados Unidos, pelo amor de Deus. Lógico, até politicamente, economicamente, não interessa a economia, não é só economia, é política, em termos de imagem internacional. E veja, isso não é um negócio difícil de entender. Se a Janja, o Lula tivessem lido O Pequeno Príncipe, não precisa ir muito longe, hein? Estou no Pequeno Príncipe. Bom, se eles tivessem lido, já vamos deixar só assim, se eles tivessem lido, mas lá no Pequeno Príncipe tem uma passagem que é ótima, que é a do reizinho, né? O reizinho, a pessoa senta e aí eles falam assim, aí o rei vira e fala, ordeno que sente. Aí a pessoa levanta, ordeno que levante. Fala, pô, mas você ordena o que eu acabei de fazer? Fala, mas você nunca vai descumprir minha ordem assim. Marcília, a gente então tem toda essa questão, né, Donald Trump, bom, primeiro que sanção, a gente ficou até um pouco confuso, né, Marcília? Eu achei que o Fernando Haddad ficaria feliz, ou pelo menos sentiria uma inveja, né? Puxa vida, o Donald Trump então quer dizer que além de taxar o próprio país, consegue taxar outros? Quero fazer também. Achei que essa seria a reação do Haddad, que ele gosta bastante de taxar. Mas veja bem, Marcília, a gente, brincadeiras à parte, a gente tem uma situação bastante grave do ponto de vista econômico, já que a nossa economia já está bastante fragilizada, isso vai afetar também o nosso agronegócio, todas essas questões das sanções. A minha pergunta para você é em relação à situação do direito brasileiro, porque o Itamaraty ontem já saiu com algumas notas, de novo, acabando com o nosso país ali em relação ainda ao BRICS, de novo repetindo essa história da soberania. Gostaria de ouvir de você primeiro em relação a essa tal de soberania que eles tanto falam, do ponto de vista do direito, essa ação Donald Trump, essas ações todas, por exemplo, do próprio Eduardo Bolsonaro, afeta de fato a soberania? Esse argumento tem validade do ponto de vista do direito, e entender também como é que a gente vai ficar agora. Provavelmente Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta, é o perfil dele, mas eu queria ouvir de você entender como vai ficar esses pormenores do direito diante dessa sanção Donald Trump ao Brasil.
Olha, Geise, primeiro que, de fato, não é uma tarifa, né? Vamos chamar o nome que tem, é uma sanção. É uma sanção. Isso, é isso. Então, esse é o primeiro ponto. E se a gente chama isso de sanção, a gente entende que não é econômico apenas. Então, inclusive, para qualquer solução que possa haver a esse imbróglio, nós precisaríamos, como premissa, topar negociar qual é a condição deles. E qual é a condição deles? O STF recuar. Parece claro que é essa a questão, a carta deixa isso óbvio de saída. O Bolsonaro está sendo injustiçado, deixem ele em paz, as liberdades estão acabando dentro do país de vocês, e aí ele entra na questão da tarifa. Mas essa é a premissa. O Lula não tem a menor condição de negociar essa tarifa, primeiro que ele não tem força, ainda que ele quisesse. Ele não tem força no STF. Ao contrário, o STF que tem força no Lula. O STF manda no Lula e não o contrário. Então imagina o ridículo do Lula chegar e falar assim, ô Moraes, vamos parar com isso. Não vai acontecer, isso não vai acontecer, ele não consegue fazer isso. Vamos só recuperar aqui também como o STF tem lidado com isso. O STF não está nem aí para isso tudo que está acontecendo, porque essas sanções não afetam a eles. Eles ganham o salário deles todo mês lá. Se a gente estiver aqui de cueca, sem dinheiro, eles estão recebendo o salário deles, com todos os benefícios. A gente teve há 2 dias atrás o próprio Congresso aumentando em milhões e milhões e milhões as verbas do STF, os cargos dentro do STF. Então eles não estão nem aí, eles não têm esse compromisso, essa preocupação com as consequências de uma sanção dessa. O STF. O Lula não tem força no STF. O STF não tem comprometimento, vive num bunker isolado e blindado de tudo e todos. Quem vai resolver? Quem vai negociar essa condição? Não vai acontecer. Então me parece que o que precisa haver para a solução, vamos dizer assim, ela precisa passar por um envolvimento da sociedade. As elites precisam se preocupar com isso, o mercado precisa se preocupar com isso, a gente precisa entender, inclusive, que isso não vai parar aí. Os próximos passos virão outras sanções, virá a aplicação da Magnitsky, virão outras mais coisas que tornarão ainda mais complicada essa situação. Não adianta o Lula peitar ou a Janja chamar a gente de vira-lata, ou jornalistas de vira-lata, falar, não, nós vamos enfrentar, nós vamos aplicar a reciprocidade, como eles falaram. Os Estados Unidos não estão nem aí. Exato. E daqui a pouco eles nos sufocam de tal maneira que a gente não tem nem como aplicar nada. Né? Muitas pessoas também estão dizendo assim, não, a esquerda vai capitalizar isso para as eleições. Gente, daqui a 1 ano, a situação é outra. Essa fotografia de hoje vai estar velha daqui 3 meses, outras mais sanções virão. E aí o debate fica sobre o direito, Geise, aí chegando no que você até perguntou, numa hipocrisia danada, porque se você pensar, as mesmas pessoas que estão agora dizendo que a soberania do Brasil, são as que estavam ontem aplaudindo que as decisões do Moraes interferissem nas leis soberanas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles estão reagindo, é uma reação. Sim, porque foram provocados. Exato. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.